Oi, sou a Alana Moraes, de Agroindústria A, e tudo bom? Eu vim falar sobre a ditadura no Brasil, ou regime militar, enfim. Mas para falar disso, devemos saber o que levou a ditadura a acontecer no Brasil. Bom, o que levou foi porque, naquela época, em 64, dias antes do dia 1º de abril de 64, o presidente da época, Jango, ele defendia os direitos dos trabalhadores, ele defendia a reforma agrária, ele, ele fazia debate como reformas sociais, políticas, econômicas, e isso era mal visto, porque várias pessoas da época achavam que simplesmente ele ia transformar o Brasil em Cuba. E se ia fazer ou não deu tempo, porque simplesmente houve o golpe militar logo após isso. Por que houve o golpe militar? Bom, porque, como estava sendo mal visto, eles aproveitaram isso. E ainda mais que naquela época estava acontecendo a Guerra Fria. Foi a Guerra Fria. E durante a Guerra Fria, o comunismo não era bem visto. Então, os militares aproveitaram isso e simplesmente deram um golpe. E a justificativa deles era isso, que ia transformar o Brasil em Cuba. Enfim. Então eles foram com suas tropas e simplesmente tomaram o Brasil para eles. A população ficou, tropa de elite, osso duro de roer. Mas na verdade eles ficaram achando, a população ficou achando que iam tomar o Brasil, que ia ficar tudo bem, mil maravilhas, rosas, flores, a economia ia voltar a mil. Não, foi totalmente ao contrário. Na verdade, eles transformaram o Brasil como um país na ditadura. Fizeram a ditadura, o regime militar, como vocês preferirem. Jango, porque Jango não quis se impor, não quis tentar lutar com os militares. Bom, porque ia gerar uma guerra. E o que o Brasil não queria naquela época era simplesmente uma guerra fora de questão. Guerra fora de questão. Simplesmente então, ia formar milhares de pessoas iriam morrer com a guerra. Então, e os Estados Unidos já tinha ameaçado o Brasil, se eu não me engano. Enfim, mó bololô lá. E aí, simplesmente fugiu do Brasil. Não lembro se ele fugiu. Fugiu, com certeza, fugiu do Brasil. Então, em 64, houve o golpe militar. E o primeiro general a ser o líder foi simplesmente o general Castelo Branco. Ele administrou o Brasil de 1964 a 67. Ele era para ele ter ficado até os 66, mas enfim, ficou um ano a mais. Ele fez, logo de cara, ele já inventou o Ato Institucional 1, que era simplesmente fazer que as pessoas votassem de modo indireta, votos indiretos. E também várias pessoas com ele perderam os cargos públicos. Foram implantadas medidas econômicas. Mas como foi implantar essas medidas? Simplesmente ele ditou que não podíamos nos impor, não podia fazer música com qualquer tipo de letra, por exemplo, falando mal da administração dele, do regime militar. E tem vários cantores famosos hoje em dia que ainda são vivos que passaram por isso, que não podiam cantar, eram barrados, torturados. Caetano Veloso, por exemplo, Gilberto Gil, eles viveram um tempo escondidos, inclusive. Ele fez o Ato Institucional 1, se eu não me engano, tiveram 14
mas os principais foram 2 e o 5. Mas ele inventou o ato institucional 1, ele inventou o 2 também, que foi o bipartidarismo, que simplesmente ele decidiu que só podia 2 partidos no Brasil. Então, ou você votava no MDB, que era movimentos democráticos do Brasil, ou Arena, que era do lado direito. Então, naquela época era visto assim, ó, MDB como sim e Arena sim, senhor. Ok? Ele também criou o Ato Institucional 3, criou 4. Também ele criou o SNI, que é simplesmente o órgão de espionagem, que ele tentou diminuir a oposição da ditadura com o SNI. Bom, várias pessoas perderam os seus cargos, enfim. Mas ele aproveitou isso, a crise econômica também que o Brasil estava vivendo, e implantou medidas econômicas, como eu falei, que ele privou, por exemplo, músicas, não era qualquer música que podia ouvir. Artigos, se eu quisesse publicar algum artigo contra a ditadura, me posicionando, eu iria ser presa. Como também houve com uma jornalista, que hoje ela é da Globo, que ela, eu esqueci o nome dela, desculpa, mas que ela simplesmente estava grávida na época e foi torturada e perdeu o filho. E dela foi só um de vários casos que teve, de mulheres grávidas, de mulheres sendo estupradas pelos militares, de pessoas sendo presas só por simplesmente você ser negro, por simplesmente você estar no horário errado na rua. Se eles não fossem com tua cara, você iria ser preso. Então a ditadura foi muito forte. É um tema forte. E logo depois de Castelo Branco, que foi de 64 a 67, veio o governo Costa e Silva, que foi de 67 a 69. De Costa e Silva, várias pessoas começaram a se posicionar, várias pessoas começaram a ir pra rua, e dessas pessoas, vários estudantes na época, vários estudantes, eu tenho um professor inclusive que ele também foi um desses estudantes. E logo depois teve o governo da junta militar, que foi de agosto até setembro de 69. E logo depois veio Medici, que foi de 69 a 74. Sobre a ditadura, eu não sou a favor nem da esquerda nem da direita. Sobre a ditadura, sobre o comunismo, eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da liberdade. E o que eles fizeram foi simplesmente... foi coisas aterrorizantes. Tem vários documentários também na Netflix. São muito bons de ver. E é isso.